Eu sou Raquel Neves e estou aqui para responder as perguntas mais populares da internet sobre biopirataria. O que é biopirataria? A biopirataria é a exploração ilegal de recursos biológicos de um determinado país. Dentre os recursos biológicos, podemos citar micro-organismos, sementes, animais, plantas, além do patrimônio genético desses organismos, né? Então, células, moléculas produzidas por eles também pode ser considerado biopirataria. Além disso, temos também o conhecimento tradicional de povos. Então, por exemplo, indígenas e quilombolas, esses saberes também podem ser considerados patrimônio de um determinado país. Como se comprova a biopirataria? É mais simples de se constatar quando existe o tráfico ilegal, tanto de animais quanto de produtos, e esse criminoso é pego em flagrante, né, tanto transportando esses produtos quanto aliciando pessoas locais para a captura desses produtos na natureza. Em outros casos, apesar de ser possível a constatação, nem sempre é tão fácil de se resgatar os direitos dos povos, né? Dentre esses casos, a gente pode citar o açaí, o jaborandi, o cupuaçu, a andiroba, que são espécies brasileiras, conhecidamente brasileiras, mas que tiveram sua patente registrada por empresas estrangeiras no exterior. Assim fica um pouco mais complicado, uma vez que existe a patente, de se quebrar os direitos estrangeiros. Quais são os tipos de biopirataria mais praticados no Brasil? Infelizmente, no Brasil, nós ainda temos o tráfico ilegal de animais silvestres para venda, para colecionadores. Além disso, temos também o uso inapropriado de produtos para indústrias farmacêuticas, de cosméticos e também alimentícias. Mas vale lembrar que desde os primórdios, desde o descobrimento no século XVI, o Brasil já sofre com biopirataria, né? O caso da exploração do pau-brasil. E a gente também teve um caso muito marcante, que foi o caso do envio ilegal de sementes de seringueira para a Malásia, afetando muito o comércio de látex brasileiro. Quais os maiores casos de biopirataria já ocorridos no Brasil? O caso mais expressivo é o caso do cupuaçu, em que a marca e o uso de produtos da semente do cupuaçu eram registrados por patente por uma empresa japonesa. E com muita mobilização internacional e com esforço brasileiro, as patentes foram quebradas e o Brasil conseguiu resgatar o direito ao uso do nome cupuaçu. Além desses, tiveram muitos casos já, né, da aplicação de multas pelo IBAMA, que vão desde o veneno extraído de serpente até produtos extraídos de plantas da Mata Atlântica. Há leis suficientes para o combate à biopirataria no Brasil? Há leis, mas elas são bastante brandas ainda, né? Então nós temos uma lei que é a lei principal, que é a Lei da Biodiversidade, uma lei de 2015, que protege a biodiversidade, né? Protege todo o patrimônio genético brasileiro, assim como os saberes dos povos tradicionais. E nós temos a Lei de Crimes Ambientais, que é uma lei de 1998, que penaliza a captura ilegal, né, de animais e de plantas, mas é uma lei que prevê sanções muito leves. Então, assim, mesmo no caso de prisão, as prisões são de até 1 ano e meio e o criminoso ainda pode responder em liberdade. Além disso, o Brasil também é signatário de acordos internacionais, como a Convenção da Diversidade Biológica e o Protocolo de Nagoya, que protege a diversidade e combate a biopirataria. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Olá, eu sou Júlia Fandinho e estou aqui para responder as perguntas mais populares da internet sobre bipolaridade. O que é bipolaridade? Bipolaridade é um nome leigo para o transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno mental crônico e que tem critérios diagnósticos bem estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde. É um transtorno absolutamente tratável. Quais são os sintomas da bipolaridade? A gente considera uma pessoa como tendo transtorno bipolar quando ela oscila períodos de depressão com os períodos de euforia, que são chamados de mania ou hipomania. Nesses períodos de euforia, a pessoa fica com humor exaltado, pensamento acelerado, fala acelerada, sentimentos de grandiosidade ou muitas vezes delírios de grandeza, comportamentos impulsivos por um período pelo menos de 4 dias.
Nesses casos, nos quadros mais graves, né, que são chamados de mania, a pessoa pode ter sintomas psicóticos como alucinações e delírios e, na maioria das vezes, é necessário a internação hospitalar. Nos períodos de hipomania, esse quadro de euforia ele é mais leve, mas ele de qualquer forma compromete a vida da pessoa de uma maneira importante. Classicamente, no transtorno bipolar, as pessoas alternam períodos de depressão com períodos de euforia, mas é possível que no transtorno bipolar a gente tenha pessoas que tenham só os quadros de euforia. Como uma pessoa pode desenvolver a bipolaridade? Os fatores genéticos são aqueles que mais interferem no desenvolvimento do transtorno bipolar. É sabido que numa família que existe o histórico de transtorno bipolar, as pessoas têm quase 10 vezes mais chance de desenvolver essa doença. Aproveitando para dizer que o transtorno bipolar ele afeta inclusive crianças, mas que a idade de início mais habitual é no adulto jovem até mais ou menos 30 anos de idade. Como lidar com a pessoa bipolar? Eu acho que o primeiro passo é a psicoeducação. É a própria pessoa e os familiares ou quem acompanha essa pessoa entenderem como funciona o transtorno. Em segundo lugar, eu acho que quem dá o suporte para essa pessoa pode ajudar ela a identificar os fatores de gatilho para as novas crises, que isso é bastante importante. Fora isso, incentivar o tratamento, incentivar a procura pelo psiquiatra e pelo psicólogo e mudanças no estilo de vida também são importantes. Evitar preconceitos ou comentários preconceituosos em relação à doença. E muitas vezes, num período de crise, a própria pessoa ela não tem consciência do que está acontecendo. Então, nessa fase, ela vai ter que ter muita ajuda das pessoas de apoio, dos familiares, dos companheiros, para inclusive continuar o seu tratamento. E muitas vezes essas pessoas é que vão decidir sobre a internação dessas pessoas que estão passando pelo transtorno se elas estiverem em estado muito grave. Qual o tratamento para a bipolaridade? Além da psicoeducação, que já foi dito anteriormente, a gente tem um tratamento farmacológico muito bem estabelecido no mundo inteiro, com vários protocolos e bastante eficaz, como o uso dos estabilizadores de humor, dos antipsicóticos e de outros psicotrópicos. É importante também dizer que esse tratamento e uso de medicamento deve ser feito sempre sob orientação de um médico ou de um profissional que seja bem experiente na área de transtorno mental. Fora o tratamento médico, é sempre indicado a psicoterapia individual, sendo que a terapia cognitivo-comportamental é aquela que tem mais estudo, mas outras modalidades também são igualmente eficazes. Muitas vezes a psicoterapia familiar para dar suporte para essa família, conseguir lidar melhor com o transtorno, né? Existem grupos de apoio também de pessoas que têm o mesmo diagnóstico e que também é bastante interessante no tratamento. E fora isso, modificações no estilo de vida, que ajudam a evitar os gatilhos e melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, como exercício físico, uma boa alimentação, qualidade de sono, né, adequada, enfim, coisas que vão melhorar a qualidade de vida e vão reduzir o gatilho. Então, na verdade, esse tratamento tem vários pilares e ele deve ser sempre conduzido com profissionais que tenham experiência nesse transtorno mental. Muito obrigada e até a próxima! Olá, eu sou Samira Portugal e vou responder para vocês as perguntas mais populares da internet sobre microplásticos. O que são microplásticos? Os microplásticos são fragmentos de plásticos com tamanhos entre 0,1 micrômetros e 5 milímetros e eles estão presentes em todo o meio ambiente, muitas vezes sem que a gente possa percebê-los. Onde são encontrados os microplásticos? Hoje em dia, a produção de plásticos é enorme em todo o mundo. Os microplásticos são encontrados em diferentes compartimentos ambientais. Na atmosfera, no solo, na água. Os organismos ingerem esses microplásticos, como aves, peixes. Existe também a presença de microplásticos em cosméticos, esses cremes esfoliantes, na pasta de dente, na água que sai da máquina de lavar quando lavamos tecidos sintéticos. E hoje em dia
Existem relatos da presença de microplásticos na placenta humana, no pulmão, nas fezes e até no sangue. Quais os problemas ambientais causados pelos microplásticos? Hoje, existem muitos estudos sobre os malefícios desses microplásticos. Tem muita gente trabalhando nisso. Já se sabe que esses microplásticos, quando ingeridos por diferentes organismos, por exemplo, aves, peixes, podem provocar o entupimento do tubo digestório desses animais, levando eles à morte. Pode acontecer também é que esses animais, eles podem ingerir os microplásticos e se sentir alimentados, saciados. Só que eles comeram alguma coisa que não tem valor nutricional. Isso pode matá-los por inanição. Na coluna d'água também, os microplásticos podem impedir a passagem de luz, prejudicando processos fotoquímicos que ocorrem na água. Tem muita gente trabalhando, tem muita coisa que ainda vem por aí. Como combater a proliferação dos microplásticos? A grande sugestão é a gente ter consciência e responsabilidade com o meio ambiente. Então, agora que a gente já conhece um pouquinho sobre microplásticos, a gente pode escolher cosméticos, esfoliantes que não tenham a presença dessas esferas microplásticas. A gente pode trocar o tecido sintético por tecidos naturais, não utilizar materiais de uso único, como canudos plásticos, sacolas plásticas, pratos, talheres, copos plásticos, enfim, a gente pode diminuir a cultura do consumo descartável e também, uma boa lembrança, é a gente ter cuidado com o descarte do nosso lixo, utilizar o descarte seletivo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Olá, eu sou Cassiano Albuquerque. Estou aqui para responder algumas perguntas mais populares na internet sobre gordura trans. O que é a gordura trans? Gordura trans é uma gordura não natural produzida durante os processos de industrialização e quando submetida a altas temperaturas, onde você tem adição de novas moléculas químicas e, infelizmente, cada vez mais presente no nosso dia a dia. A gordura trans é prejudicial à saúde? Toda gordura trans é prejudicial à saúde. Elas estão relacionadas ao aumento de uma inflamação do nosso corpo, elas estão relacionadas a doenças cardiovasculares, a formação de placa de ateroma, obesidade, inclusive elas levam ao aumento do mau colesterol, LDL, uma diminuição do bom colesterol, inclusive quando você tem as gorduras boas, como o ômega 3, e submete a altas temperaturas, eles acabam se transformando em gordura trans. Então, uma gordura que é saudável, que está associada à dieta do Mediterrâneo, por exemplo, acaba se transformando numa gordura trans ruim. Quais os alimentos que contêm gordura trans? Os alimentos que contêm gordura trans são os alimentos industrializados, são pipoca de micro-ondas, pizza de micro-ondas, sorvete, margarina, biscoito de água e sal, biscoito wafer, biscoito recheado. Então, todos os produtos industrializados, fast food, eles contêm uma alta quantidade, podem conter uma alta quantidade de gordura trans. E por que esses alimentos gostosos têm a gordura trans, Por que geram gordura trans? A gordura trans é gerada durante o processo de industrialização e porque a grande quantidade de gordura trans aumenta a vida útil dos alimentos e torna os alimentos mais palatáveis, mais gostosos. Então, alimentos que passam pelo processo de industrialização e acabam tendo maior quantidade de gordura trans, eles são geralmente mais gostosos, porém fazem mal à saúde.
Existe uma quantidade de gordura trans tolerável numa dieta? Não existe uma quantidade de gordura trans tolerável numa dieta. Inclusive, a OMS recomenda-se que você tenha um consumo diário de menos de 1% da sua quantidade de ingestão calórica. A Anvisa vem trabalhando em resoluções, regulamentações e, inclusive, em alguns países da Europa, como Áustria, Noruega e os Estados Unidos, já baniram completamente o uso de gordura trans na dieta. Então, o menor nível possível, quanto menor você consumir de quantidade de gordura trans na sua dieta, mais saudável sua dieta será. Quais os alimentos livres de gordura trans? Os alimentos que não têm gordura trans são os alimentos não industrializados. Verduras, legumes, frutas, alimentos integrais e óleos. Mas atenção! Quando não fritos. Você ficando longe de frituras e longe de alimentos industrializados, você já está fazendo sua parte, já está contribuindo para a sua saúde. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço. Olá, eu sou Guilherme França e estou aqui para responder as perguntas mais populares da internet a respeito do canabidiol. O que é canabidiol? O canabidiol ele é uma substância encontrada na planta cannabis sativa. A cannabis sativa é uma planta riquíssima em moléculas e o canabidiol é apenas uma delas. Foi isolado pela primeira vez nos anos 60 e a partir dos anos 80 começaram seus estudos com fins medicinais, principalmente para tratamento da epilepsia. Para que serve o canabidiol? O canabidiol ele é uma substância que tem um uso clínico direcionado para o tratamento da epilepsia, principalmente para a epilepsia refratária ao uso de outros anticonvulsivantes. Então, para o paciente que não tem recurso medicinal para o tratamento convencional, o canabidiol é uma boa alternativa. Mas, recentemente, os cientistas estão investigando o papel do canabidiol em outras enfermidades, como, por exemplo, o Alzheimer, o Parkinson, o TDAH, o autismo e também a ansiedade, depressão e também como um indutor do sono. Porém, ainda para essas outras enfermidades e condições clínicas, não existem estudos robustos para essa finalidade. O uso do canabidiol é legalizado no Brasil? Sim, o canabidiol ele é legalizado no Brasil. A Anvisa legaliza o canabidiol a partir de 2015 e desde então ele vem sendo comercializado no Brasil. Para você conseguir comprar o canabidiol, você consegue ter acesso a isso nas farmácias, desde que você passe por uma consulta médica. Então o médico vai lá, vai fazer uma receita, uma prescrição e você vai buscar essa medicação na farmácia. Então, como eu falei anteriormente, o uso do canabidiol ele é extremamente aceito para a epilepsia, mas se o médico decidir que o paciente se enquadra nos quesitos necessários para ele usufruir do canabidiol para outras enfermidades, como distúrbios do sono, ansiedade, depressão, entre outros, e isso fica a critério do médico. Então, passando por uma consulta, conseguindo uma receita, você vai até a farmácia, encontra o canabidiol e lá você vai encontrar ele em diversas concentrações, né? Concentração mais baixa, concentração mais alta, e isso tudo então fica a critério do médico. O canabidiol tem contraindicações? Sim, como todo medicamento, o canabidiol também possui as suas contraindicações. A primeira delas seria no caso das pacientes que estão grávidas ou que estão amamentando seus bebês. Existem evidências na literatura que mostram que o canabidiol pode interagir com o desenvolvimento fetal e também com o desenvolvimento do bebê, fazendo com que ele nasça com prematuridade ou até mesmo com baixo peso. E a outra contraindicação, na verdade, seria para os pacientes que têm problemas no fígado. Como o canabidiol ele é metabolizado pelo fígado e esse paciente já possui um problema hepático, então isso pode levar a uma intoxicação hepática caso ele entre em contato com o canabidiol durante um intervalo de tempo prolongado e em doses elevadas. É possível usar o canabidiol junto com outros remédios? Bom, quem vai responder essa pergunta mais precisamente é o seu médico. Porém, a literatura ela vem mostrando que a combinação de canabidiol com medicamentos para o tratamento da ansiedade não dá um resultado muito bom, dá um excesso de sonolência.
E no caso do canabidiol, para mulheres que estão fazendo controle de natalidade, né, aquelas que estão usando os anticoncepcionais, também não é interessante, porque pode diminuir a eficácia do anticoncepcional e a mulher ela pode ter uma gravidez indesejada. O canabidiol tem efeitos colaterais? Sim, como qualquer medicamento, ele tem os seus efeitos colaterais. Apesar de ser uma substância muito tolerada pela maioria dos pacientes, alguma parcela pequena da população pode apresentar desde efeitos adversos leves, brandos, ou algo mais intenso. Em doses mais baixas, ele normalmente apresenta boca seca, queda na pressão arterial e diarreia. Em doses mais altas, ele pode dar sonolência e toxicidade hepática. Mas esses efeitos não é para todo mundo, então, como eu disse, é uma parcela um pouco menor da população que vai apresentar. É um medicamento novo, é uma substância que tem uma promessa terapêutica enorme, um potencial gigantesco. A comunidade científica está super entusiasmada com os efeitos e vale a pena lembrar, apareceu uma reação adversa, você precisa fazer o quê? Entrar rapidamente em contato com o seu médico e tentar relatar ela da melhor forma possível e certamente ele vai ter uma medida ali para tentar contornar a sua reação adversa ou até mesmo fazer com que ela não apareça mais. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Olá, meu nome é Tayana Mendes e eu estou aqui para responder as perguntas mais populares da internet sobre anabolizantes. O que são anabolizantes? Anabolizantes são substâncias sintéticas ou naturais, derivados da testosterona, que têm a capacidade de estimular o crescimento celular, gerando o crescimento, o aumento, de tecidos ósseo e muscular, principalmente. Para que servem os anabolizantes? Os anabolizantes, eles têm sua indicação determinada pela Anvisa e outros órgãos reguladores no mundo, de que a única utilização deles é para o hipogonadismo masculino, que é a falta de produção hormonal correta pelos órgãos masculinos e alguns tipos de câncer de mama. Essa seria a única indicação desses medicamentos. Os anabolizantes podem ser prejudiciais à saúde? Os hormônios anabolizantes, eles são substâncias que podem ser bem prejudiciais à saúde quando utilizados em doses maiores do que indicado. Eles podem gerar acne, hipertensão, alteração dos níveis de colesterol, alteração da coagulação sanguínea, podem gerar alterações hormonais, como por exemplo a produção de GH, quando se utiliza em idades muito jovens, o jovem ele pode ter uma redução do crescimento, ele pode também alterar, nos homens especificamente, gerar impotência, a diminuição da quantidade de esperma produzido, gerar a ginecomastia, que é o crescimento das mamas. Nas mulheres, a gente pode ter o engrossamento da voz, a virilização da mulher, com a alteração da forma do queixo e também o crescimento de pelos, tanto no rosto quanto no corpo. Isso também pode gerar a suspensão da menstruação ou a alteração do ciclo ovariano. Pode também diminuir a fertilidade em ambos os sexos. E tem mais, esses fármacos eles também podem gerar tumores no fígado, que podem levar à morte dos indivíduos, alterações de humor, paranoia, agressividade, que pode gerar problemas sociais do comportamento, interação dessas pessoas com a sociedade no geral, podendo dificultar a vida desses indivíduos. Existem leis brasileiras sobre o uso de anabolizantes? No Brasil, as primeiras leis descritas sobre isso, elas são do ano de 2000. Primeiramente, existe uma descrição da Anvisa sobre quais substâncias são anabolizantes. E, além disso, a gente tem uma lei assinada pelo presidente da época, Fernando Henrique, que descreve que tipo de receituário deve ser utilizado para a prescrição dessas drogas, que até então elas não existiam. Em 2023, foi feita uma resolução conjunta entre o CRM, Conselho Regional de Medicina, e o CRF, o Conselho Regional de Farmácia, onde foi decidido que a venda e prescrição das medicações anabolizantes para o tratamento estético e desenvolvimento de massa muscular, emagrecimento, melhora da performance esportiva seria vedado e os médicos podem apenas prescrever essas substâncias para a descrição que existe em bula, que é, principalmente a reposição hormonal. A venda e a prescrição dessas substâncias de forma errônea, ela pode levar a uma pena de 5 a 15 anos de prisão. Essa ação é considerada um crime hediondo pela lei brasileira.
Existem formas naturais para substituir os anabolizantes? Uma alimentação regrada com muitos carboidratos, uma quantidade correta de proteínas, sais minerais, aminoácidos, isso e o exercício combinado vão fazer com que a gente produza e aumente a massa muscular do nosso corpo, sempre respeitando as características individuais de cada um. Bom, até a próxima, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí.